Imagine um triângulo retângulo. Tem a base, o cateto, a hipotenusa. Suponhamos que a base represente o servidor de aplicação Delphi, utilizando a tecnologia DataSnap REST. O cateto represente o banco de dados Firebird e a hipotenusa represente o lado cliente, o XJS, o browser. Agora imagine clientes invocando métodos remotamente do servidor Delphi via internet. Pessoas criando, alterando, salvando, deletando registros de um banco de dados via web. É claro que, para modificar um recurso existente, o usuário precisa ter a autenticação e autorização necessária. Nem todos os usuários podem ter direitos de acesso para alterar um recurso. Neste vídeo, utilizei o REST-Proxy do XJS para conectar ao servidor de aplicação implementado em Delphi, utilizando a tecnologia DataSnap REST. No lado cliente, utilizei o framework XJS com o utilitário Sencha Architect, componentes como Sencha Grid, assim sendo possível ler ou escrever dados no back-end. No projeto, eu utilizei o método POST para criar, atualizar e deletar um recurso. O método POST é o mais utilizado, mas também o mais perigoso. Qual que é a diferença entre o método POST e PUT, por exemplo? Em analogia com o SQL, o POST é um insert com a primary key gerada automaticamente. O servidor é que gerencia automaticamente a localização do recurso. O servidor informa ao cliente o ID, a localização do recurso, onde colocar o recurso. O servidor informa ao cliente. Veja bem, o POST pode ser utilizado para criar um novo recurso. O servidor tem a responsabilidade de associar ao recurso um ID. E no método PUT? O PUT é um insert que especifica o primary key na sentença de SQL insert. O push deveria ser usado quando o cliente sabe a localização do recurso. O cliente informa o ID do recurso ao servidor. O put pode ser usado para criar um recurso. No caso, o ID do recurso é informado pelo cliente ao invés do servidor. Se o RI do pedido não existir, ele seria criado. Se ele já existe, ele é modificado. No entanto, o recurso identificado, somente um método put mudaria o resultado do pedido. O put é uma espécie de delete seguido por um insert de um novo registro com a mesma chave primária. O método delete é usado para excluir o recurso identificado pelo URI do pedido. O servidor de origem pode enviar uma resposta de sucesso sem realmente excluir o recurso. O método POST pode também ser utilizado para excluir um recurso. E já o método GET, ele serve para apanhar informações. É utilizado para submeter a entrada a um programa, por exemplo. Em um formulário baseado em GET, a entrada é codificada no URI do pedido. No POST, essa entrada ela é enviada pelo corpo do pedido, não pelo URI. Isso aí. Na filosofia REST, um recurso no sistema é passível de ser encontrado através de uma única URL. Uma URL é apenas um tipo de URI.
Poderíamos acessar os recursos através de um conjunto de verbos bem definidos, como já disse, o get, post, put e delete. Neste projeto, utilizei uma sistemática diferente. Utilizei o proxy.rest com 4 URLs, que serão chamadas para realizar as operações CRUD, Create, Read, Update e Destroy no Next.js. A tabela Contatos contém simples 5 campos. Campo ID, que é um campo tipo auto-incremento. O campo ID Cont, que é um código de contato. Não necessariamente será igual ao campo ID. Campo Name, é o nome do contato. O campo E-mail, que é o e-mail do contato. E o campo Phone, que é o telefone do contato. Criei um campo como autoincremento para a tabela, chamado ID. Este campo deverá incrementar a partir do código 1000. No Firebird, toda vez que você insere um novo registro, coloque-se um novo valor, a sequência para o registro adicionado. Via Before Insert, é disparado um trigger para ter certeza dos valores inseridos no campo auto-incremento não sejam repetidos. Usamos um generator para obter a sequência. Como vamos trabalhar com uma coleção de dados que serão carregados do banco de dados, precisamos de um módulo para representá-los. Nesse caso, nosso módulo terá os mesmos campos da tabela Contatos. Preste atenção numa configuração bem importante chamada ID Property. Esse ID Property é o nome dado ao identificador único para o módulo. É uma espécie de primary key do mundo do banco de dados. O default é ID. A propriedade Total Property é o nome que contém o número total de registros da tabela. Quando os dados são retornados do servidor em partes para o lado cliente, usando o paging de dados, o default é total. Como vamos usar uma barra de paginação, o usuário pode navegar pelo dado. Essa propriedade é importante aqui. Criei uma história chamada Contatos, que, quando carregada, terá uma coleção do módulo Contato na memória. Definimos a história acoplado a um proxy. O servidor de origem é responsável pelas operações de escrita e leitura, como, por exemplo, a carregar, criar, salvar dados. Iríamos carregar os dados, fazer o load dos dados no servidor, mas como o cliente, o browser no caso, irá comunicar com o servidor para realizar as operações de escrita e leitura é através do proxy. O proxy é a classe responsável por dizer como vamos comunicar com o servidor. O proxy recebe as instâncias reader e writer, as quais são responsáveis pela leitura, gravação dos dados recebidos e enviados ao servidor de origem. O proxy necessita também saber o formato de dados para decodificar os dados, como e qual o formato da informação que deve ir e vir do servidor. Vamos dizer que o formato de dados realizado na transação serão o JSON. E a coleção de dados deve vir dentro de uma propriedade chamada Result. Aqui no aplicativo, nós vamos comunicar com o servidor de aplicação através das requisições REST. Mas que diabo é REST? A ideia do REST é que todo objeto ou recurso no sistema é passível de ser encontrado através de um único identificador. Na web, qualquer recurso está associado a um endereço URI
Uniform Resource Identifier. Uma URL é apenas um tipo de URI. Já que existem recursos com endereços, que tal acessá-los através de um conjunto bem definido de operações? Em HTTP, são chamados de verbos, como, por exemplo, o método get, post, put, delete. Em cada operação, get, post, put, delete, um estado, uma representação de um recurso é passado ou recebido. Em HTTP, essa representação poderia ser em JSON ou XML. Seguindo o princípio do REST, o servidor não guarda estado. É o chamado stateless. Ela não guarda estado sobre algum dado sobre o cliente. Se houver necessidade de algum tipo de sessão, o cliente será responsável por ela.